Fala pessoal, boa noite. Para quem estiver entrando, eu peço que me avisem se estiverem me vendo bem, se estiverem me ouvindo bem, tá bom? Também, quem quiser enviar essa live para algum conhecido, para algum amigo, pode ficar à vontade, porque assim essa live vai ter mais acesso e as pessoas vão ter mais informações do que será falado aqui, tá bom? Oi para quem entrou, boa noite. Podem chamar os amigos e fiquem à vontade. Tô só esperando a doutora Patrícia, que vai entrar daqui a pouquinho pra gente começar a live, tá bom? Quem tiver alguma dúvida sobre o assunto que será falado aqui, que é sobre o ganho de peso, né, no período de quarentena que nós estamos passando e a influência na incontinência, pode enviar a pergunta aqui nos comentários ou no privado, tá bom? Vamos esperar a doutora Patrícia entrar. Enquanto isso, eu vou ficando aqui um pouquinho com vocês. Boa noite, Daya. Grande surpresa vê-lo aqui. Mais um colérico para a live. Pessoal, peço também que deixem as suas curtidas, não é? Um coraçãozinho que rola aqui do lado, para que essa live ela se expanda para mais pessoas, tá bom? Só esperando a doutora Patrícia. Enquanto isso, alguém aqui que me acompanha há algum tempo sabe o que são as disfunções pélvicas ou conhece alguém que tenha ou já tenha tido? Quem já tiver passado por isso pode responder aqui ou está enviando para alguém, tá bom? Também outro aviso é que qualquer coisa, se vocês não estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, é porque passa muito carro e muito caminhão aqui embaixo da rua do prédio. Aliás, na rua embaixo do prédio. Então pode ser que no meio da live tenha alguma interferência. A doutora Patrícia já entrou. Agora vamos ver como que faz para obter o acesso. Vamos lá. Já fiz a chamada. Oi, Oi, Patrícia, tudo bem? tudo bem? Você? Como Graças é a que Deus está? estou bem. Bem, graças a Deus. Eu só não estou te vendo aqui no meu vídeo. Será que é assim mesmo? Não, você deveria ver. Você está me escutando e não tá. Eu tô te vendo. Eu tô te escutando, mas eu não estou te vendo. O meu tá aguardando Patrícia. É, Estranho. faz o seguinte, eu vou sair e você me chama Tá, de novo, tá? tá bom. Só um minutinho, vamos lá. Vendo e ouvindo as duas. Muito bem. Oi, tá vendo? Sim, mas eu Tá acho que a vendo? conexão aqui está um pouco falhando, mas vamos seguindo. O pessoal está falando que está nos vendo e ouvindo bem, Ah, então então tá. acho que está tudo certo. Tá, então tá bom. E como que tá a Acontece. questão como que tá a questão da quarentena aí no Rio, os atendimentos? Vi que a senhora ficou mais longe do Instagram hoje do que nos É, outros dias. é, é. Os atendimentos aqui, pelo menos da minha parte, eu encerrei no dia 13 de março, tá? E voltei a atender
dentro das normas de segurança, com paciente com distanciamento de entre um e o outro de 1h30, então, para não se cruzar dentro do consultório. Sim. Comecei ontem, tá? Voltei ontem, tinha algumas pacientes que estavam me pedindo muito para voltar, e eu também com vontade de voltar, e, enfim, resolvi O atender. pessoal acaba acostumando, né? Precisa do É, atendimento, do tratamento, e dependendo do caso, não é? Não tem como deixar passar ou ficar é. postergando, né? Tem situações dentro da fisioterapia pélvica, na maioria, na verdade, todas as situações são situações que prejudicam muito a qualidade de vida, né? Mas, assim, Sim. tem algumas pessoas que ficam muito angustiadas. Elas ficam muito angustiadas e querem resolver o problema o quanto antes, aquilo vai agoniando a pessoa, e, enfim, É um tinha gente trabalhar. já me aguardando retornar e me chamando no WhatsApp. Ah, você já voltou? Você vai voltar? Enfim, e eu estava me resguardando, acho que todos nós, né? Porque a gente fica com medo, né? E a gente precisa estar bem para atender exatamente as pessoas que precisam de nós. Não é? Seja num Sim. consultório, no hospital, para quem está na linha de frente, a gente que lida diretamente com o paciente, né, o toque, então Uhum. eles sentem muita falta, eles estão acostumados, e dependendo da gravidade, não é, da enfermidade que o paciente está, ele precisa daquele atendimento ali de urgência, né? Ou constante. Cada um tem é individual, né? Então a gente tem que tratar Sim. cada caso. Com certeza, com certeza. E aí, enfim, hoje eu fiquei um pouquinho afastada também, ainda tenho duas crianças aqui no prédio que eu estou atendendo, também com questões urinárias. Eu acho que mais, assim, pelo fator do estresse, eu acho que toda a tensão, A né, que está se ansiedade, né? gerando por conta dessa quarentena, desse isolamento, até Sim. as crianças acabam absorvendo isso, né? E reflete aí, estão refletindo na parte urinária. Então, eu acabo que eu saio para atender até dentro do condomínio que eu moro. É. Mas é isso. A gente vai Então, seguindo e vai tentando aí vamos ajudar. fazendo o que dá para fazer e ajudar da maneira que a gente pode, né? Isso, verdade. Então, só explicando para o pessoal rapidinho que está entrando, se vocês estão nos ouvindo bem e nos vendo bem, podem avisar aqui nos comentários. E também fazer uma breve apresentação, não é? Porque eu já conheço a doutora Patrícia já tem quase 2 anos, né? Para quem não sabe, ela é fisioterapeuta e eu estou terminando o curso de fisioterapia. Ela é especialista, não é? Na área pélvica. Embora não seja a área que eu pretendo seguir, é uma área muito interessante. É o tema do meu TCC, não é? Do trabalho de conclusão. Que, por sinal, eu já falei com ela e já falei aqui outras vezes que eu dei início a esse tema exatamente por causa dela. Eu estava no evento da SONAF, não é? Que é importantíssimo, onde foi abordado o tema das disfunções pélvicas em atletas, que muitas pessoas não sabem que pode ocorrer, mas que ocorrem, tá? Então, caso vocês queiram saber, eu fisioterapeuta e eu estou terminando o curso de fisioterapia. Então, o assunto de hoje, nós vamos procurar voltar para essa questão de obesidade, né, do ganho de peso na Isso. quarentena. Porque o que acontece? Então, vamos começar, né, do básico. As disfunções pélvicas, elas são muitas e elas se dão em ambos os sexos, então nós podemos encontrar em homens e mulheres e em diferentes idades. Ou seja, nós podemos ter essas disfunções em crianças, jovens, adultos e idosos. E cada uma dessas fases, ou seja, uma pessoa idosa, uma pessoa mais jovem, pode ser que não tenha o mesmo tipo de disfunção, ou pode ser que ela venha associada a mais de uma disfunção. E também a literatura descreve que ela é mais prevalente, ou seja, essas disfunções ocorrem mais no sexo feminino. Sim. E, além disso, também há estudos que falam de prevalência de etnia, tá? De questões socioeconômicas, questões de higiene. Então, é algo que nós devemos avaliar individualmente. É uma área
Não é que talvez muitas pessoas não conheçam que é a fisioterapia pélvica, até muitos profissionais também podem ser que não conheçam, não saibam indicar. A gente não pode generalizar, não é? Nem colocar como culpa dos próprios profissionais, mas é uma área que, de fato, a gente não conhece tanto e que é super importante, tanto para as mulheres quanto para os homens. Então, o que acontece? Essas disfunções, elas têm inúmeros fatores de risco, a doutora Patrícia sabe até melhor do que eu, e dentre esses fatores de risco, a obesidade está destacada em inúmeros artigos, né? Em inúmeros casos que a gente pode encontrar na nossa prática clínica. Mas o ponto aqui é o seguinte, a obesidade em si, ela já é algo ruim, porque existem graus de obesidade. Então, e já é algo que não é benéfico para o indivíduo e que pode ocorrer em crianças, não é? Jovens e adultos, não importa a idade. E é algo que precisa ser tratado. E nessa quarentena, nós podemos, aliás, pode ocorrer o risco de ter esse ganho de peso, não é? Ou de quem já tem esse IMC, ou quem já é um pouquinho mais gordinho, não é? Pode acabar exacerbando essa situação. E para quem tem esse ganho de peso e disfunções pélvicas, é algo mais grave ainda, não é? Quer dizer que toda pessoa obesa vai ter uma incontinência urinária, que é o foco da nossa live? Talvez não, não é? Nem todo mundo vai ter, mas é um fator de risco, é um fator que pode se encontrar. Muitos estudos falam da prevalência, né, da ocorrência de idas ao banheiro maior em pessoas obesas e que possuem também essas disfunções. Então, nós temos um quadro que nós estamos em casa, no período de quarentena, nós não podemos sair para nada, né? Algumas cidades estão em lockdown, outras não. A obesidade pode vir como um fator de ansiedade por estarmos em casa. Pode vir em crianças, né? A doutora Patrícia falou que está tratando duas crianças. Crianças também podem sofrer, tá? Com as disfunções e com a obesidade. Então, nós temos um quadro de obesidade que pode vir agravante, como um agravante à pandemia. Nós podemos ter obesidade como agravante de um relaxamento mesmo, com né, um descuido com o próprio corpo, um descuido com a própria saúde, né, digamos, enfiando o pé na jaca, né, como diz o ditado, da alimentação, comendo muita besteira. Ou nós podemos ter uma exacerbação desse sintoma, não é durante a quarentena. Então, é algo que deve ser falado e pensado, porque, vejam, o tratamento das disfunções pélvicas, muitas vezes, ele é estritamente dentro de um consultório. Então, muitas vezes o fisioterapeuta ele se utiliza de técnicas, de instrumentos que estão no consultório e que muitas vezes não tem como ser levado a domicílio, não é? A casa de todo mundo para fazer um tratamento. Então, muitas dessas pessoas, principalmente quem já tem a obesidade, tem a disfunção, ela precisa muitas vezes perder peso para melhorar o tratamento, não é? Da fisioterapia pélvica. Então, pensa, se nós estamos em casa, isso pode ser agravado, isso pode acabar piorando o quadro da pessoa. E por ser mais recorrente em mulher, né, eu, a doutora Patrícia, a gente sabe que mulher gosta de ter um cuidado com o corpo e que quando o corpo não está bem, a própria mulher não funciona bem, né? Ela tem uma baixa autoestima, ela não tem uma boa função em casa, muitas vezes ela fica mais relaxada, ela não consegue cuidar melhor de si nem dos seus que estão à sua volta. Então, é todo um fator, não é? Eu falei mais antes um pouquinho dos fatores psicológicos, a própria ansiedade e depressão que pode vir nesse período de isolamento pode gerar o ganho de peso, até mesmo medicamentos, né, que podem
acabar gerando essas disfunções. Então, tem todo um fator. Então, É. eu vou passar para a doutora Patrícia para ela falar melhor um pouquinho para vocês de como que na prática clínica, não é? Se ela já teve que tratar alguém que tinha um peso maior, né? Que precisava do tratamento pélvico, como que isso se deu, como que é a ocorrência no consultório, na clínica. Então, passo a palavra. Fica à vontade, doutora. Oi, boa noite, tudo bem? Obrigada a todos, obrigada, Tayane, aí, pelo convite. Eu trabalho com a fisioterapia pélvica já há 11 anos, né? E sou professora universitária também, né? Tenho uma estrada aí nessa área e atuo em consultório e hospital, tá? Com fisioterapia pélvica. Bem, antes da gente falar diretamente sobre a questão da obesidade aí, da incontinência, é bom a gente falar o que é incontinência na área de esforço, né? Porque pode Isso. ter pessoas assistindo que não sejam profissionais da área. Então, a incontinência na área de esforço é qualquer perda de urina involuntária aos esforços, tá? Que é tossir, espirrar, você subir, descer escada, sentar e levantar, dançar, fazer atividades físicas, tá? Qualquer esforço que você fizer, pode haver essa perda involuntária. Então, isso é uma incontinência na área de esforço. Fatores que vão levar a essa incontinência na área de esforço que a mulher ela é multifatorial, né? Então a gente vai ter os fatores aí são os mais relevantes na mulher. Parto, o tipo de parto, geralmente o parto normal ele é um fator mais relevante aí para a incontinência urinária de esforço. A idade, por quê? Por conta da menopausa, né? E nessa faixa, né? Onde quando ela chega na menopausa, quando nós chegamos, né? A gente tem uma redução de estrogênio, que é um hormônio importantíssimo para a mulher, né? É um hormônio que vai estar aí na região pélvica com os seus receptores e vão trazer aí a perfusão sanguínea local. Essa perfusão sanguínea local, né? Como tem o sangue está carregando oxigênio. E esse oxigênio é o oxigênio que vai nutrir a minha musculatura, para que ela tenha as funções delas normais, né? Vamos dizer. Sim. Então, o assoalho pélvico, ele praticamente é dependente de oxigênio, porque 70% dele é composto por fibras aeróbicas. São fibras que consomem oxigênio, tá? E 30% de fibras anaeróbicas. Sim. Então, a gente tem aí a questão da menopausa por conta do estrogênio. Essa baixa de estrogênio, ela é um fator, obviamente, aí que vai trazer a incontinência urinária de esforço para essas mulheres, tá? E o terceiro fator é a obesidade, que é a temática aí que a Tayane propôs para a gente poder falar. Bem, poucos falam sobre a questão da obesidade, né? Dentro da fisioterapia pélvica, a gente tem muitos relatos, né? Muitos Sim. estudos falando sobre partos, né? Falando sobre as questões da menopausa por conta das questões hormonais, mas da obesidade não tem tanto quanto. E é importantíssimo, por quê? Sim. Porque a gente já tem alguns estudos, né? Que eu falei que são poucos, mas a gente tem, que relata pra gente o seguinte, que a mulher, quando obesa, e ela passa por uma cirurgia, por exemplo, de bariátrica, ela sem fazer nenhum tratamento, ela já tem uma melhora do quadro de incontinência Sim. urinária, tá? Mas por quê? Porque se a gente for fazer assim uma analogia, a gente pode fazer a obesidade com o exercício de alto impacto, né? Ambos vão promover um aumento de pressão intraabdominal e aumento de pressão intravesical, e ambos vão fazer um alongamento dessa musculatura. Então, a gente tem aí o peso corporal, né, trazendo aí, sendo como prejudicial à musculatura do assoalho pélvico, sim, até por conta desse aumento de pressão intraabdominal. Então, se eu não me engano, acho que foi Castro
é o nome do autor, Castro e colaboradores, em 2012. Tem um estudo que ele mostra que 70% das mulheres que fazem a cirurgia bariátrica já reduzem esses sintomas da incontinência urinária. Então, veja como o excesso de peso, né, ele é, assim, um vilão muito grande para as mulheres. Então, hoje, né, como a Tayane estava falando comigo, ela falou assim para mim, o que você acha? Acho importante a gente falar da obesidade, porque hoje a gente, dentro de um isolamento desse, obviamente, tem muitas pessoas que estão tirando de letra, que estão indo super bem. Mas tem outras pessoas que, por diversos problemas, né? Aí a gente tem N coisas, estão sofrendo. E a ansiedade é um dos problemas que vem acontecer. E tem muita gente que na ansiedade, ela vai fazer o quê? Ela vai comer mais, né? Ela vai dar preferência a alimentos mais industrializados, enfim, tudo que vai contribuir para esse aumento de peso. E se essa mulher ela já tinha um excesso de peso, né? Então isso vai se agravar, né? Vai se agravar e a gente parado, né? Às vezes ela está dentro de casa, ela mora num local que não tem onde ela fazer um exercício, uma caminhada. Ah, mas dá para fazer dentro de casa. Dá, mas não é igual como a gente faz um exercício aeróbico, né, ao ar livre ou dentro de uma academia. A gente sabe disso. E sozinho é mais difícil. Porque quando você está num lugar, né, se você tiver, por exemplo, numa academia, você tem professores lá com você. Se você tiver ao ar livre, você tem pessoas andando ao seu redor. Então, tudo isso são fatores de motivação. E dentro de casa, não é qualquer pessoa que é motivada o suficiente para levar isso, entendeu? Então, eu acho que é um assunto muito importante para a gente estar conversando. A Patrícia Neves colocou aqui, verdade, sozinho desanima muito. Desanima, porque vai ter dias que você vai acordar super bem, né? E vai ter dias que você não vai acordar, que você já acorda assim, meio desmotivado, né? Até por conta de tudo isso mesmo que está acontecendo, né? Acho que a gente tenta de todas as formas tentar se manter up, vamos dizer assim. Mas tem um momento e outro que a gente, né? A gente para assim, eu falo assim, se eu for parar para refletir muito, eu falei, melhor não refletir. Então, é melhor me ocupar com outras coisas para eu não ficar pensando muito. Porque, de fato, é uma situação que deixa a gente um pouco angustiado. E aí você imagina, poxa, todas nós, né, temos todas as nossas questões dentro de casa. As atividades, né, agora domésticas, fora a atividade de trabalho. Muitos estão fazendo trabalho home office. E aí você tem doméstico, home office, você tem quem tem filho, tem criança para cuidar, né? Você tem N coisas para fazer e você tem que acordar feliz, motivado e fazer exercício para você não engordar, para você não ficar sedentário, entendeu? Então, assim, é difícil, porque muitos pensam assim, é muito fácil falar. Não, eu sei que não é fácil. Então, assim, a gente tá falando aqui e a ideia da Tayane foi mais uma orientação mesmo, né, Tayane? Da gente falar sobre esse assunto, porque, de fato, é pouco comentado e é importante. Então, assim, voltando lá na história do excesso de peso, até coincidentemente, Tayane, você falou comigo e depois eu fui lembrar. No ano passado, 2019, eu fiz parte de uma banca na universidade aqui no Rio, a Uniswan, de um projeto de tese, né, do doutorado de uma fisioterapeuta que justamente está fazendo dentro de uma avaliação com as pacientes que fazem bariátrica. Então, ela vê essas pacientes antes da bariátrica e vê as pacientes após a bariátrica. Tá corroborando com esses poucos artigos que a gente tem, falando mesmo da questão do peso.
veja, se esse autor, né, o Castro, ele disse que 70% das mulheres, após uma cirurgia bariátrica, elas já apresentam redução dos sintomas de incontinência urinária de esforço sem nenhum tratamento, é porque, gente, 70% é muita coisa, né? É É muita algo que coisa. não pode ser levado à brincadeira, né? É algo sério, né? Tanto a obesidade É. quanto a incontinência. E a gente sabe também, né, Tayane, que emagrecer não é uma tarefa fácil. Porque, E não assim, é por questão de padrão, né? É questão sim, de cuidado consigo mesmo, cuidado com quem está à sua volta, não é? mas para muitas mulheres não é uma situação muito Claro. fácil, não. Às vezes ela tem toda uma tendência, ela tem todo o histórico familiar, ela tem toda uma hereditariedade de obesidade. Então, assim, não Sim. é fácil, tá? Não é fácil. Doenças, Então, para né? quem não tem, Comorbidades que sim, podem colaborar para o ganho de peso. para quem ainda consegue ter esse controle, eu acho que vale muito a pena para as mulheres, de fato, fazer esse esforço e tentar se manter, né, o máximo possível dentro do seu peso. E se já apresentar uma incontinência urinária e, de repente, disparar o peso corporal, aí que tem mais um motivo para ter esse controle e reduzir. Porque, de fato, é um fator que incide bastante na musculatura do assoalho pélvico, aí tendo esses aumentos de pressão intraabdominal. Então, vale a pena a gente ter uma visão maior para esse tipo de questão que é a obesidade, né? Sim. Porque, né, para quem é mais leigo, né, fica aqui válido até explicar. Porque, pensem, o assoalho pélvico ele tem função de sustentar, né, as vísceras e os órgãos da pelve. Então, veja, você já aquela musculatura ela já tem que sustentar um certo peso que é natural do corpo. Aí junta com a obesidade é um peso em dobro, que com aquela musculatura tem que sustentar, né? Que aquela região tem que sustentar. E se for uma região que está enfraquecida por outros fatores, como uma disfunção hormonal, como uma pessoa que é sedentária, essa musculatura não vai ter força nenhuma, não é? Toda essa região ligamentar, né, de fáscia, ela não vai conseguir sustentar. E daí vai surgir, não é? Ou vão surgir disfunções, que podem ser a incontinência urinária, que nós temos as classificações, mas podem surgir outras disfunções também. Então, Sim, assim, você pensa, a doutora Patrícia, né, falou da questão de fazer exercício em casa. Fazer exercício em casa, principalmente para quem é mais leigo, é algo muito mais difícil, porque a pessoa fica pensando que sim, exercício que eu vou fazer. Pode acontecer de fazer errado e gerar mais problema ainda para a é, pessoa. Então, pensa, fazer uma contração correta de uma musculatura do corpo já não é fácil. E você fazer uma contração de uma musculatura, e aqui eu falo do assoalho pélvico, né? Que é mais difícil ainda você fazer sozinha nesse tempo de quarentena, né? Que muitas mulheres não estão tendo tratamento, é muito mais difícil. Então a pessoa acaba desanimando, desistindo do tratamento, aí vem inúmeros pensamentos, né? Muitas pessoas tendem a achar que a fisioterapia não vai resolver, não é? Então, assim, tem que ter uma aderência também do paciente com o tratamento e entender que aquilo pode ser temporário, tá? Porque, por exemplo, a incontinência urinária na gravidez muitas vezes é temporário. A doutora Patrícia sabe até mais do que eu. Muitas mulheres, né, terminam o período ali de gravidez, não tem mais. Pode prolongar? Pode. Mas pode ser que não prolongue. E também outra questão, né? Nós vamos ter grávidas nesse período de quarentena. Ter cuidado também com o ganho de peso, porque já são dois fatores de risco para a incontinência. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Não é luxo, não é? Não se trata de uma ilusão, mas de cuidado mesmo, real. Ter um esforço, não é? Porque a gente precisa ser a base de alguém, então a gente precisa também estar cuidando da gente para poder cuidar, não é, dos outros. eu acredito que essa temática sobre
a obesidade, ela é muito complexa, né? Porque, como eu Sim, falei para você inicialmente, para muitos não é fácil ter não essa é fácil. redução de peso. Não é assim, ó, vou emagrecer. Ah, vou emagrecer amanhã. Não é assim. Então, a gente precisa de uma abordagem multiprofissional, primeiro, né? Esse paciente, ele não vai resolver a questão dele somente com a fisioterapia. Então, Sim. uma abordagem multiprofissional é muito importante, Um tá? Essa, nutricionista, não essa é a é? primeira, né? A primeira condição que a gente tem que ter em mente, né? Porque chegar uma paciente para gente que tem incontinência urinária, que é obesa, não adianta, pode ser o melhor fisioterapeuta pélvico do mundo. Você sozinho, você não vai dar conta Dá disso, conta. né? Então a gente tem que ter outros profissionais envolvidos e, obviamente, a paciente ela tem que estar disposta, né? Ela tem que estar disposta, ela tem que querer resolver o problema, né? Então, olha, a questão é redução de peso. Então, vamos ter que envolver outros profissionais, médicos, né? Tudo junto. Ah, é uma paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica, né? Então, mais ainda, porque a cirurgia bariátrica, muita gente acha que é chegar lá, fazer a cirurgia e ótimo, fiquei E magrinho, tá tô pronto. maravilhosa, acabou. Não, né? É uma perda de peso muito grande de uma hora para outra, né? Tem uma perda de nutrientes aí que é muito grande, que não é da minha alçada, eu não sou nutricionista, né? Mas a gente lê bastante, sabe o que acontece, muitos minerais, muitas vitaminas. Essas questões têm um abalo psicológico muito grande nessas No corpo. pacientes. E além de tudo, imagina uma paciente dessa com incontinência. A única vantagem dessa história toda é que após a bariátrica, como já mostram os estudos, a gente tem uma redução dos sintomas, mesmo sem a intervenção da fisioterapia para o tratamento. Então, Sim. olha que maravilha, se essa paciente resolve fazer a bariátrica, ela tem uma incontinência, resolve fazer, reduzir os sintomas e ela ainda vem fazer a fisioterapia, aí sim, perfeito. A gente vai ter assim um resultado, né, muito mais, vamos dizer assim, garantido, né? Porque aí a gente já teve a redução do peso, ou seja, a gente já teve o fator A excluído, menos, né? que foi a obesidade, né? Mas se for uma paciente que a incontinência urinária está me incomodando, eu estou ficando constrangida, mas ela não tem a pretensão de redução de peso corporal, aí fica difícil, mas fica muito difícil, porque a gente vai, na verdade, quase que, na verdade, nadar contra a corrente. Mais ou menos isso, né? Porque a gente tem um excesso de peso ali, a gente tem um alongamento dessas musculaturas por conta do excesso de peso, a gente tem um aumento de pressão intraabdominal ali muito grande. E será que eu sozinha, né, que você, fisioterapeuta da área pélvica, da saúde da mulher, sozinho vai conseguir resolver isso? Eu não sei. Eu acho bem complicado. Então, assim, isso aí tem que partir do outro também, na verdade, da paciente que está vindo procurar ajuda. E cabe a nós, se ela está vindo primeiro a nós, que muitas vezes o paciente ele chega na fisioterapia, por exemplo, chega lá no meu consultório, sem antes ter passado em nenhum médico. E vem, porque hoje a gente tem o advento aí da internet, né? Então as pessoas vão lá, buscam, procuram, lê sobre você, né? Gosta de você, gosta do que viu ali, daquela imagem, do que está lendo, e resolve te procurar. E muitas das vezes a pessoa vem sem antes ter passado em nenhum outro profissional, sem ter passado num médico, né? Então, esse paciente chegando, primeira coisa é encaminhar para um colega, né? Um médico que, geralmente um médico que eu já conheço, né? Mais próximo, eu encaminho, porque de fato eu sozinha não tem a menor Não dá. possibilidade. Né? Eu acredito, na verdade, que não é só na questão da obesidade, não. Eu estou falando de uma maneira geral, né? Em todos os nossos pacientes. O paciente chega, que isso hoje é muito comum, eu acredito que isso acontece com todos vocês.
né, do paciente chegar primeiro em você antes de passar no médico. Obviamente que não são todos, mas vamos dizer, se tem 10 ali, pelo menos no meu caso, se eu vou colocar de 10 pacientes, 5 chegam a mim antes de passar no médico. Por quê? Porque pesquisam na internet. De uma certa forma, a internet é bom? É, obviamente, porque eles estão se informando mais, né? Eles buscam para saber o que está acontecendo. Mas ele não pode deixar de ter um diagnóstico médico, né? A gente tem que ter uma parceria com o médico, em muitos casos, psicólogos, nutricionistas, os professores de educação física, né? Principalmente quando a gente tem as mulheres que praticam exercícios físicos e não querem deixar de praticar, que trabalham, que são atletas, né? Então, Tem um tudo tratamento isso direcionado. tudo isso a gente tem que estar com parceria aí com outros profissionais da saúde, né? Não, acho que não cabe mais hoje, né? Hoje em dia, a gente pensar que sozinho a gente vai resolver um problema, porque a gente não vai, né? E não ter medo, né, de encaminhar o paciente para outros profissionais. Porque nós temos esses dois polos, né? O paciente que chega sem ter ido a outro profissional, e nós temos aquele paciente que não aceita que ele precisa de outro profissional. Então, eu já cheguei a tratar uma paciente, ela não tinha problema de obesidade, mas eu senti que o problema dela era muito mais o lado psicológico, porque ela não conseguia fazer a contração correta, porque ela já chegava na consulta falando, nossa, eu tô muito ansiosa, eu acho que isso não vai ter cura, que não sei o quê. Então, assim, é um fator que atrapalha também. E muitas vezes aquele paciente já demonstra uma barreira de que ele não quer ir para outro profissional, porque é só aquela área que vai dar jeito, se não deu, eu não vou É. Esse para outro ponto que lugar. você tocou aí é certo. Tem coisas que são do próprio paciente, né? Que às vezes chegam na gente e não quer, a gente encaminha, a gente orienta a procurar, e você vê a resistência do paciente e ter que ir em outro profissional, né? Mas eu acho que cabe a nós orientar sempre, né? Sempre. Sim, E insistir de fato, porque não tem como, né? Eu não me vejo trabalhando sozinha com uma paciente. Eu tenho que ter outro profissional e dependendo do caso, né, dessa paciente, outros profissionais, né? Vou colocar assim. Às sim, vezes só sou eu e o médico, mas muitas vezes sou eu e o médico e de repente mais outro fisioterapeuta, né? Porque eu faço uma parte. Eu faço fisioterapia pélvica. sim, Mas, por exemplo, eu não sou osteopata, né? Eu não faço RPG. Então, eu sim. tenho colegas que têm especialidade, que trabalham na área e que a gente precisa agregar muitas coisas. Essas mulheres obesas, né, voltando aí ao assunto, são mulheres que precisam muito dessa assistência, de um trabalho corporal global, até, né? Trabalhos de respiração que envolvam a respiração, né? Trabalho Postura, postural. Oi? trabalho postural mesmo, porque Sim, o ganho de peso vai alterando, não é? Toda a morfologia, todo o posicionamento que a pessoa vai adotando. exatamente. Então, assim, ela tem que ser vista de uma maneira muito global, né? Ela vem para mim por conta da incontinência urinária, mas eu vou olhar só o assoalho pélvico? Sim, Obviamente que essa é a minha especialidade, mas antes disso eu sou fisioterapeuta. Então, assim, eu tô vendo tudo. E se eu não tenho, eu não tenho, por exemplo, um curso de RPG, né? Eu não sou osteopata, que eu não sou, e que eu não tenho RPG, eu não trabalho com isso, obviamente eu vou encaminhar para um colega. E essa paciente, aí, voltando ao que você falou, ela tem que estar, né, disposta a disposta. isso. É o que às vezes muito acontece, é que ela vem e ela quer resolver tudo com você, né? E ela tem que entender que você não é uma solução mágica, que não existe isso, né? Então, eu acho que hoje o nosso propósito maior, e eu acho que essa quarentena, o lado positivo está sendo esse, né? A gente estão acontecendo milhares de lives É, com assuntos espetaculares, de
fisioterapeutas e fisioterapeutas, fisioterapeuta e professor de educação física, e Outras áreas, médicos e né? psicólogos, mostrando aí para as pessoas que essa interação, ela se faz necessária. Então, eu tenho, assim, uma grande esperança que depois disso tudo, né, que as pessoas Sim. entendam melhor que a gente precisa dos outros Do profissionais outro. trabalhando em conjunto para a gente prestar uma melhor assistência para elas mesmas, né? Que muitas das vezes não querem ir, às vezes não tenho tempo, né? Não Não é falo nem em desculpa, né? dinheiro, porque às vezes tem plano de saúde e não quer, realmente Sim. não vê tempo de querer marcar. A gente tem que ter tempo para a gente, né? Porque quando é que você vai parar e vai resolver o seu problema? Quando você já não puder mais sair de casa e estiver de fralda, aí você vai querer resolver? Não é melhor resolver logo no Antes de início? evitar, né? É, não, o ideal mesmo seria um trabalho de prevenção. Mas, Sim. assim, é uma coisa que a gente ainda luta muito aqui, né? No Brasil, você não vê essa cultura de Né? prevenção. Você vê mais lá E não fora. só nessa área, né? Em tantas outras Todas, áreas é em difícil. todas as áreas. Então, é complicado mesmo. Se a gente tivesse essa questão de trabalho de prevenção aí, nossa, seria perfeito. Mas nós ainda não chegamos lá, né? No tão sonhado, né, trabalho da prevenção acontecendo efetivamente. Infelizmente, as pessoas chegam para a gente já com o problema, né? E às vezes E em a graus maioria das avançados. vezes e a maioria das vezes o problema já de muitos anos. Ela não chega para a gente e fala assim, chega assim para mim, oi, tudo bem, doutora Patrícia? Eu tô com uma incontinência. Começou quando? Ah, começou mês passado. Não foi. Difícil. Já já de anos que ela já vem convivendo com aquilo ali. A mulher, ela tem muito essa questão, né? Ela Às vezes convive acha que é muito com o normal, né? problema. Ela acha, e às vezes ela pode até achar, Tayane, que não é, mas ela faz aquele famoso empurrar com a barriga. Aham. Então, então ela vai empurrando até chegar um momento que a situação Não já dá. fique muito difícil dela administrar, que já cause muitos constrangimentos. Aí ela fala assim: ó, não deu, agora vou ter que ir. Mas enquanto isso, ela vai levando, né? E se a gente for olhar em termos de prevalência, de números que a gente tem no Brasil, varia muito, de 5,8% até 72% de incontinência urinária na mulher. Né? E aí você fala É, assim, nossa, mas como varia? Né? Isso aí foi feito um estudo, né, de revisão, que pegaram vários estudos de prevalência para poder verificar e chegaram à conclusão que essa variação ela é muito grande, porque tem N fatores aí que estão associados, idade, atividade profissional, né, o próprio estilo de vida, sim. né, a própria obesidade, enfim, tem N coisas que vão influenciar, mas o mais importante é a gente ver que esse número de prevalência aqui é muito alto, né, de incontinência urinária. E mesmo assim, tem muita mulher que ainda deixa a coisa rolar, Passar. né? O que não acontece no público masculino, né? O público masculino, quando tem o problema, ele vem mais rápido, Sim. porque ele incomoda muito. E o homem, ele não É está porque ele não acostumado a usar. aceita, né? Ele não aceita, ele não está acostumado a usar um absorvente. A mulher usa todo mês, né? Uhum. Então, ele é mais assíduo, ele é mais, vamos dizer, mais comprometido com o Aderente, né? tratamento. Então, o público masculino, de fato, ele, ele é bem mais, vamos dizer, mais disciplinado e mais atento com as questões Sim. urinárias. No público feminino, infelizmente, a gente ainda tem essas questões aí, delas chegarem já com um problema de muitos anos, né? Uhum. E chegar somente quando a questão está, assim, vamos dizer, transbordando mesmo, ela já não aguenta mais. Tá? E a questão da obesidade delas também não muda nada. Elas vão Sim. chegar, elas vão convivendo, mesmo com a incontinência urinária, e só vão vir até você quando a situação já está, assim, já estou de fralda, Passando dos praticamente. limites.
Então, assim, acho que hoje a rede social, de fato, é fantástica para a gente poder estar orientando as pessoas Absorvendo pela. boas coisas, né? É, acho que o que vale muito nas redes sociais é essa massificação de orientações que estão acontecendo, que isso, de fato, ajuda muitas pessoas e fazem com que as pessoas busquem ajuda, Sim, sim. né? E saber qual ajuda procurar também, né? Aproveitar Sim. esse tempo que a gente está em quarentena e se informar mais e se informar corretamente para acabar também não influenciando outras pessoas de modo errado, né? Tem que ter cuidado com isso também. Ok, perfeito, perfeito mesmo. É, Tayane, deixa eu ver. Tayane, ó, estamos aqui já no tempo Já está limítrofe, viu? esgotado? É, tá faltando pouco tempo. Ou fica de olho aí, senão vai cortar a Tá, live, tá bom. tá? Então, assim, gente, a questão da obesidade, não é? Fora da incontinência, é algo que deve ser tratado, a pessoa deve, né, procurar se estabelecer, restabelecer o seu organismo. E com relação à incontinência, não é? Esses dois fatores, deve-se tomar mais cuidado ainda, deve-se procurar um profissional, se estiver, não é? Dentro das condições, mas procurar o mais rápido possível, fazer um tratamento adequado, que não depende só da fisioterapia, depende de outros profissionais também. Então, o que a gente queria passar na live é isso, porque É, muitas vezes também essa obesidade pode estar sendo ocasionada por uma fuga de algo. Foi o que eu falei com a doutora Patrícia mais cedo. Então, assim, tomar cuidado para não estar exacerbando um caso já existente e não estar criando um caso que pode acabar complicando aí a sua saúde e gerando também outros problemas, não é? isso aí. Independente da pessoa ser obesa ou não, eu acho que cabe a orientação a todas as mulheres que já tiveram algum sintoma de perda urinária, né? Ou que estão aí, não, eu quero fazer uma prevenção, busquem ajuda, né? Se já tiver alguma questão de perda urinária, procurem seu médico, um Sim. urologista, né? A sua ginecologista, veja direitinho as questões, que a incontinência, na sua maioria das vezes, tem tratamento conservador, tá? Que é a fisioterapia. E aí sim, você vem, resolve com a fisioterapia e tá tudo certo. Agora, se você não tem sintomas e você quer fazer um trabalho de prevenção, fisioterapia pode te ajudar muito bem. É bem rápido e é tranquilo. Eu acho que vale muito a pena, né? A gente pensar aí na saúde do períneo feminino, tá? Sim. Pensar hoje e pensar amanhã, porque a gente, todos nós estamos, o tempo inteiro nós estamos o quê? A cada dia Sim. envelhecendo, né? Então a gente tem que se manter aí firme globalmente, com todo o corpo. Sim. Obrigada a Então, todos, pessoal, tá, Tayane? é, Obrigada. eu que agradeço. Então, pessoal, eu acho que a gente conseguiu passar, né, o que a gente queria falar. Sim, Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar com a gente. Creio eu que a doutora Patrícia vai também estar pode mandar qualquer disponível. pergunta pelo direct lá no meu Isso. Insta, tá? Que eu tenho Falando com prazer a de gente, responder. falando com os profissionais. Compartilhem essa live, porque pode ser que sirva para alguém, não é? E eu acho que Claro, adquirir informação nunca é orientação sempre é demais. bem-vinda, né? Exatamente. Printem e compartilhem. E vamos procurar se informar, fazer essa quarentena um tempo proveitoso. Tá bom? Ok. Tá ok, Tchau. Tayane. Obrigada. Um Nada, abraço eu a que todos. agradeço. Tchau, tchau. Tchau.